Falando sobre essa doutrina... agora melhorou. Falando sobre essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. E como nosso amigo leu um pouco antes no Evangelho, que será que o espírita lê a Bíblia? Né? Às vezes a gente se pergunta isso. Será que o espiritismo segue a Bíblia? Será que o espírita lê a Bíblia, os Evangelhos de Cristo? Com certeza. Mais do que ler a Bíblia, o mais importante é estudá-la, é entendê-la em seu contexto. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele expressou ensinamentos, muitos deles através de parábolas, para um povo que é daquela época, para os costumes daquela época. E para que entendamos e para que possamos trazer os ensinamentos de Cristo até os dias de hoje, é preciso entendê-lo, é preciso estudá-lo, é preciso ir um pouquinho mais a fundo. E o tema que eu trouxe para hoje é odiar os pais. Eu gostaria de fazer, antes de entrarmos no tema especificamente, de fazermos um trabalho mental com vocês, né? Eu gostaria que... Tem alguém aqui que está pela primeira vez na doutrina espírita? Está visitando a doutrina espírita pela primeira vez? Uma pessoa? Não vai sair correndo, tá? No final a gente faz a conclusão. Mas imaginem, se eu dissesse para vocês hoje que para seguir o espiritismo vocês teriam que primeiro odiar os seus pais, odiar a sua mãe, odiar a sua filha, seus filhos, vocês aceitariam essa doutrina? Vocês aceitariam essa religião em sua vida? Será que vocês aceitariam? Eu não aceitaria. Se alguém me dissesse, para seguir o espiritismo, para seguir o cristianismo, para seguir o catolicismo, para seguir qualquer religião, eu tivesse antes que odiar os meus pais, odiar a minha mãe, odiar os meus irmãos, odiar os meus filhos, eu não seguiria essa doutrina. Então, será que Jesus, né, que nos deu muito mais do que o amor, ele nos trouxe o amor universal. O amor universal é o amor ao próximo ao extremo. Será que Cristo, ele veio pregar, odiar os pais? Será que ele trouxe essa palavra tão forte? Ou será que foi mais ou menos um erro de interpretação? É isso que nós estaremos abordando hoje. Porque são muitos os aspectos do Evangelho. E se você não procurar entender, não procurar estudar, muitos desses aspectos eles se perdem. Jesus não falou assim, Jesus não disse isso. Mas muitas vezes é uma falta de interpretação. Deixa eu só ligar aqui um pouquinho. Então assim. Só que antes de entrarmos, né, no estudo propriamente dito, precisamos entender alguns aspectos dos Evangelhos do Cristo. Eles se dividem em 5 partes, as matérias contidas no Evangelho. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho, na introdução. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos seus dogmas, o batismo, entre outros, e o ensino moral. Kardec, quando ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, ele se apoiou exclusivamente no ensino moral do Cristo. Ele deixou de lado ali as predições, os milagres até está em outro livro do Evangelho da codificação, que é a Gênese. Mas para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou todas essas primeiras 4 partes e especificamente foi lá no ensino moral do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, que são os mais importantes. Só que tem aquela vírgulazinha, no Espiritismo também tem. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo que muitos espíritas o temem, que é esse aqui que eu trouxe para vocês hoje, que é esse capítulo Estranha Moral. Não tem ali as polêmicas,
Não tem. Não dá para se entender como polêmicas. Mas são questões mais difíceis, de difícil interpretação, que precisam ser estudadas, que precisam ser analisadas, e precisam ser estudadas em grupo de estudos, porque são questões um pouquinho mais de difícil interpretação. E entre elas está odiar os pais. Não vim trazer a paz, mas é a espada, também é uma das questões. Mas hoje a gente vai trazer odiar os pais, que está nesse capítulo de estranha moral, que é o capítulo 23. E aqui está Lucas comentando sobre isso. Ele fala assim: se alguém vir a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser um discípulo de Jesus. Será que é verídico isso? Será que trazemos isso para o nosso contexto? Será que colocamos isso para nós mesmos? Se eu não odiar o meu pai e minha mãe, eu não posso ser discípulo de Jesus? Vamos entender o que é discípulo. O que é discípulo na época de Jesus? Era disseminar uma ideia, disseminar um ensino. Esse era um discípulo de Jesus. Será que hoje em dia existem discípulos de Jesus? Será que eu me considero um discípulo de Jesus? Será que vocês se consideram discípulos de Jesus? Quando você fala sobre Jesus para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para seus amigos, você não está disseminando uma ideia? Se eu falo sobre os ensinos de Jesus, mas falo numa abordagem de amor, de paz, de equilíbrio, eu estou disseminando uma ideia de Jesus. Então, eu sou um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não são só as pessoas que vêm aqui na frente e falam, as pessoas que coordenam o Centro Espírita. Não é só o presidente do Centro Espírita. Somos todos nós. Se eu escuto uma mensagem aqui no Centro Espírita e vou para minha casa e divulgo-a, comento-a, eu estou sendo um discípulo de Jesus. E será que para eu ser discípulo de Jesus, eu necessariamente tenho que odiar o meu pai, a minha mãe, os meus filhos? Se Jesus veio pregar o amor universal, é inconcebível que você tenha que odiar alguém. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente também essa parte. Aqui. O Evangelho que conhecemos, escritos após a morte de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas. Você sabe mais ou menos quem foi Mateus, quem foi Marcos e quem foi Lucas? Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Era o Levi, cobrador de impostos. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos era primo de Barnabé. Barnabé seguia Paulo nos seus caminhos de divulgação do Evangelho. Logo após a morte de Jesus. Marcos veio um pouco depois. E Lucas? Paulo coloca ali que Lucas era um médico. Lucas depois foi discípulo de Paulo. Marcos, Barnabé, ele seguia os caminhos junto com Paulo, depois teve que deixar. E apresentou a Paulo Marcos, seu primo. Só que Marcos não seguiu Paulo. Marcos depois foi discípulo de Pedro. Então, nesse sentido, dá para se entender que Marcos expressou as ideias, os pensamentos de Pedro nos evangelhos. E Lucas, os de Paulo. Mas Paulo não conheceu Jesus. Paulo foi apresentado depois a Jesus. O único que esteve mais presente ali com Jesus foi Mateus. E como que era esse ensino de Jesus? Como ele é passado adiante? Era oralmente. Jesus não deixou nada escrito. Absolutamente nada. Então todos os escritos vieram a público mesmo após a morte do Mestre. Agora imagine assim,
Eu fico falando, o Sérgio vem fazer uma palestra, fala. Depois de 10 dias, vocês conseguem colocar no papel tudo que o Sérgio falou? Tudo que eu falei? Vocês conseguem lembrar palavra por palavra? Não tem como. Como que eles conseguiram expressar todos esses ensinamentos do Cristo depois de anos da morte do Cristo? Se não foi por intuição divina. Aí você entende que a essência dos ensinamentos de Jesus não se perderam. Algumas palavras saem fora do contexto, com certeza. Mas a essência maior dos ensinos de Jesus nunca se perderam. Porque existia uma pleiade de trabalhadores de Cristo que não deixaram se perder. Vocês acham que Mateus, Lucas, Marcos, João, mesmo tendo sido discípulo de Jesus, não recebeu as intuições divinas para as Escrituras? Com certeza. A língua hebraica ela não era rica. A nossa língua, o português, nós podemos dizer que é uma língua rica. Tem quase um significado, existe, né, uma palavra para cada significado. Mas se você pegar a palavra manga, a manga pode ser fruta, pode ser a manga de camisa. A palavra cela pode significar muitas coisas. E a língua hebraica era muito pobre. Uma palavra tinha vários significados. Depende do contexto onde ela era inserida, ela tinha outros significados. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante esse significado mesmo da palavra odiar. Mas temos que entender que a língua hebraica era muito pobre. E qual era a língua falada na época de Jesus? Era o hebraico? Muitos diziam que era o aramaico. A língua do dia a dia de Jesus era o aramaico. E o aramaico também provinha de uma outra língua, que era a sírica. Imagine, aramaico com sírio, tudo misturado. Ainda tinha a língua hebraica, que era falada pelos líderes da época. E Jesus se comunicava com os líderes da época, os líderes judeus. Eles falavam na língua hebraica. E ainda tinha o latim. O latim era falado pelos romanos. E, se não bastasse, ainda tinha o grego. Dá para entender que Jesus era um poliglota. Porque Jesus falou todas as línguas. Estão entendendo a salada que era a linguagem da época? Era muita coisa. Costumes da época. Tinha os costumes da época também, que eram diferentes dos nossos. E isso também tem a interpretação da palavra com os costumes da época. Foi copiado manualmente. Quem será que escreveu a primeira? Quem será que redigiu as primeiras escrituras de Cristo? E foram copiados, recopiados, copiados. Eu acho muito bonita uma palestra, uma fala do Haroldo Dutra Dias, diz que a essência não se perdeu. Podiam ter 1000 cópias, mas a essência era a mesma. E praticamente as palavras não se perderam. Mas foram copiadas, recopiadas. Imagine a gente. Imagine copiando. Às vezes escapa uma vírgula, escapa um ponto. Naquela época não tinha ponto e vírgula, né? Vocês só precisam ficar imaginando a dificuldade que foi essas escrituras e chegarem até nós. E ainda teve as traduções, né? Do hebraico para o grego, do grego para o latim. E o latim se perdeu e ainda algumas coisas. E mesmo, eu estou falando dos evangelhos do dia de hoje, na Bíblia que pegamos. Se naquela época teve tanta confusão, imagine depois com as traduções. E mesmo assim, os ensinos de Cristo, eles não se perdeu. Quantos anos Jesus pregou? Que Jesus ficou na pregação? Foram poucos anos. Imagine uma pessoa que ficou de 3, 5, 6 anos pregando. Menos tempo. Ainda mais de 2000 anos depois, a gente ainda fala como se ele estivesse aqui falando conosco. Esses ensinos de Cristo
são fundamentais para a vida do cristão. Se vê a importância que são os ensinos de Cristo. E teve diversas traduções, como eu coloquei agora, né? Para chegar até a nós, passou por diversas traduções. Algumas palavras foram colocadas após as traduções. Mas a essência, não quero fazer polêmica em relação a isso, tá, gente? Mas o mais importante disso tudo, que eu quero mais uma vez frisar, que a essência dos ensinamentos do Cristo não se perderam. E até hoje eles marcam a nossa vida, marcam a vida do cristão. Eu trouxe uma passagem do livro de Paulo, porque tem alguns historiadores que dizem que quem foi o primeiro que escreveu, redigiu as escrituras de Cristo foi Marcos, lá pelo ano 60 a 70 depois de Cristo. Outros sugerem que foi Mateus, lá pelo ano 40, 50 depois de Cristo. Mas eu trouxe uma passagem do livro de Paulo Estevão que eu achei muito bonita. Ele fala assim: Estevão, no seu primeiro encontro com o futuro apóstolo dos gentios, nesse caso, alguém já leu o livro Paulo Estevão? Só para a gente estar... Bastante gente já leu o livro Paulo Estevão. Então, quem não leu o livro Paulo Estevão, eu não vou comentar sobre o livro Paulo Estevão, tá? Mas ele é um dos maiores romances escritos na literatura espírita. Temos que ler esse livro Paulo Estevão, é fantástico. Estevão, no seu primeiro encontro com o futuro apóstolo dos gentios, na época era Saulo, Saulo perseguia, depois virou Paulo, ele perseguia os judeus da época. No seu primeiro encontro, ocorreu no ano 35, no cenáculo da Casa do Caminho. Quando Saulo ali esteve, levado por Sadoc, que o incitava a perseguir os homens do caminho, cujo prestígio ascendia em Jerusalém, durante a palestra, o irmão de Abigail, no caso Estevão, leu um trecho das anotações de Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Então, no ano 35 já tinha as Escrituras. Porque nesse ano Estevão conheceu a Casa do Caminho. Foi no ano 35, no final do ano 34, no ano 35. Estevão, no ano 34, se chamava Gesiel. E ele foi condenado às galeras. Depois ele foi resgatado das galeras e conheceu a Casa do Caminho. Então, antes ali do ano 35, ele já recebeu nas mãos as Escrituras de Mateus falando sobre Jesus, porque até então ele não conhecia Jesus. Mas ele vivia Jesus. Ele era um judeu. Estevão era um judeu. Mas ele vivia no seu dia a dia os ensinos de Jesus sem o conhecer. E quando ele foi apresentado a Jesus através das Escrituras de Mateus, ele descobriu o seu caminho, a sua essência. Então, no ano 35, já tinha as Escrituras. São as Escrituras de Mateus. Eu não fiz uma pesquisa um pouco maior, e acho que também não se deve, porque os ensinos de Cristo são os ensinos de Cristo. As polêmicas deixamos para os historiadores mesmo. Mas quem foi o discípulo de Jesus que esteve presente com Jesus? Foi Mateus. Foi ele que esteve no dia a dia com Jesus. Quem era mais que Mateus para conhecer a vida de Jesus? Senão o próprio Mateus. E ali ele foi apresentado. E quando Saulo, na época, ouviu a palestra de Estevão, ele ficou horrorizado. Você vê a diferença marcante, não saindo fora do contexto? Mas quando Estevão leu as Escrituras, ele descobriu o caminho dele. Ou então, o caminho que ele descobriu ali do cristianismo de Jesus, a gente fica se perguntando quando Jesus nasceu, né? Então, Jesus nasceu para Estevão quando ele leu a Escritura. Jesus nasceu para Estevão. Quando Saulo foi à Casa do Caminho para ver essas pessoas, os revolucionários da época que eles diziam, quando Saulo escutou a pregação, Estevão disse que era um orador nato, Estevão. E Estevão fez uma oratória perfeita sobre Jesus. E quando Saulo escutou a pregação, ele não conheceu Jesus. Os olhos deles não se abriram para Jesus. Saulo só foi conhecer Jesus na estrada de Damasco.
Quando que Jesus nasceu para nós? Será que Jesus já nasceu em nossos corações? Nós já lemos muitas coisas sobre Jesus. Mas será que nós estamos levando os ensinos de Jesus para os nossos lares? A gente já vai falar sobre essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como é difícil ainda, né, essa questão do amar o próximo. Amar as pessoas que estão mais próximas a nós é muito fácil, mas amar as pessoas que estão mais distantes é mais difícil. Mas Jesus veio trazer esse amor universal para nós. Será que nós estamos realmente conversando sobre Jesus em nossos lares? Vamos falar, trazer um pouquinho mais para dentro da nossa família. As pessoas que nos rodeiam. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, meus filhos, minhas filhas, meus parentes mais próximos. Será que eu estou colocando as ideias de Jesus no meu lar? Com as pessoas, com o meu cônjuge, aquela pessoa que está ali do meu ladinho. Será que eu estou exercitando a paciência, a tolerância? Se eu estou fazendo isso, eu estou colocando a ele os ensinamentos de Jesus. Caso contrário, eu estou esbarrando em alguma coisa. Algo está me impedindo de fazer isso. Enquanto eu não descobrir isso, essa estrada de Damasco que foi para Paulo, ainda não está para mim. E eu nem estou falando em amar os inimigos, né? Porque essa é uma questão mais difícil. Estou falando mais dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E Lucas falando novamente, para nós entrarmos novamente nessa questão. Se alguém vem a mim e não odeia a própria mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Será depois que tudo isso que eu falei até agora, e todas as reflexões que já vieram na nossa cabecinha, será que eu consigo ainda entender esse Jesus dizendo isso? Acho que é impossível, né? É quase impossível que tenha acontecido dessa forma, desse jeito. Senão, talvez uma falta de interpretação da época. Então vamos lá. Significado da palavra odiar. Non edite, em latim. Kai omissei, em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. Essa palavra odiar significa amar menos. O que exprime o verbo grego missei, o verbo hebreu do qual deve ter se servido Jesus. O diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos. Não amar tanto, quanto, igual ou a um outro. Amar. Se nós trocarmos a palavra odiar por amar menos, tem alguma significância ali? Será que conseguimos entender um pouquinho melhor? É uma nota explicativa do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Sr. Pesani. O Sr. Pesani, André Pesani, era um advogado da época. Era um advogado da corte imperial. E Kardec, muito sabiamente, vendo essa questão, se indagando com essa questão, ele foi buscar ajuda das pessoas que sabiam. E o Sr. Pesani conhecia um pouco do grego, um pouco do latim, um pouco de outras palavras ali, que ajudou a Kardec nessa passagem aqui. Será que para nós entendermos da Bíblia, eu tenho que fazer um curso de grego? Eu vou pegar a Bíblia, primeira vez na minha vida. Será que eu tenho que ter um curso de grego para entender todas as palavras que estão ali? Não. Eu vou fazer um tratamento no meu dente. Será que eu vou ter que fazer um curso de dentista para fazer um tratamento no meu dente? Não, eu vou no dentista. Se eu pegar a Bíblia e tiver algum problema, o que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. Estudo em grupo. Por isso a importância de se estudar a doutrina. E a gente só consegue estudar a doutrina em grupo.
Individualmente é muito difícil, porque algumas palavras ali, ou às vezes até a frase que nós lemos, não tem um contexto que deveria ter. Se nós não estudarmos em grupo, buscar pessoas mais experientes. E isso só acontece quando estudamos em grupo. Por isso que, se eu sou espírita, eu preciso conhecer a minha doutrina. Eu preciso me aprofundar em minha doutrina, para que eu possa ser uma pessoa racional, racionalizar sobre alguma coisa. Se eu venho aqui na bancada e falo algo indevido, automaticamente as pessoas que estudam, opa, o Marcelo, ele se equivocou em alguma coisa ali, alguma coisa não surtiu ali o efeito necessário, porque lá no estudo a gente não estava estudando isso, e eu realmente posso me equivocar, porque eu sou um ser humano, eu ainda estou em estudo, em aprendizado, eu não detenho conhecimento total sobre a doutrina espírita. Eu posso sim, no momento de estar preparando uma fala, me equivocar em alguma coisa. Claro que, como nós estamos um pouco mais no estudo, se eu me equivocar em alguma coisa, eu vou pedir ajuda a alguém. A não ser que eu seja uma pessoa muito orgulhosa, né? Ah, não entendi direito, mas na hora vem uma inspiração divina lá e abre a minha cabeça. Não é assim que funciona. A gente estuda, a gente lê, a gente se prepara. No momento vem alguma ajuda sim, mas eles vão abrindo as nossas gavetinhas. Se não tiver nada na gavetinha, não vem nada na boca. Por isso que o espírita, sim, mais ainda do que o normal, tem que estudar. Principalmente as bases da doutrina espírita. E mais ainda as pessoas que falam. Por isso que quando eu pegar uma Bíblia, quando eu pegar um livro espírita, eu não preciso automaticamente de ter todo o conhecimento espírita. Basta vir aqui e conversar com as pessoas que são mais experientes, que elas ajudam. E assim começa o aprofundamento, o conhecimento da nossa doutrina, que é muito importante. O Espírito Emmanuel nos diz, isso está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Seus pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Está difícil o entendimento dessa frase? Isso quer dizer que a família é para reajuste. As famílias não são perfeitas, nós não somos perfeitos. Nós temos inúmeras imperfeições, só que, vamos diminuir um pouquinho a coisa aqui, é tudo pequenininho, né? Eu sou um pouco orgulhoso, um pouco ciumento, um pouco intolerante, um pouco impaciente, sou um pouco irado, mas só um pouquinho, não muito. E todos nós somos assim. Então nós somos ainda imperfeitos. Nós não alcançamos uma perfeição X ou Y. Nós estamos ainda em aprendizado. E se nós temos todas essas bagagens de imperfeições ainda para corrigir, o que Emmanuel nos diz ali? Que preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos. Não exija a perfeição do seu companheiro se você não tem essa perfeição. Não exija isso dele. Não exija que seu filho seja o melhor de todos os filhos se você não foi o melhor de todos os filhos. Não exija que seu cônjuge seja o melhor marido ou a melhor esposa se você não é. Aceite-o como ele é. Assim que Emmanuel está nos dizendo. A fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Está algo ou está incomodando em sua relação? Eu estou falando da relação no contexto geral. Marido, esposa, filho, mãe. Algo está incomodando? Você está colocando Jesus no seu lar? Se você está colocando Jesus no seu lar, busque uma solução para esse desentendimento, para esse problema que você está passando. Eu estou passando por um problema de dor na minha família. Minha mãe está com problemas, o meu irmão, há uma doença na minha família.
eu estou realmente trazendo Jesus para dentro do meu lar? Se eu estou trazendo Jesus, conduzindo Ele para dentro do meu lar, Ele está me dando força. E é com Ele que eu vou aprender a passar por esse momento. Que são momentos nossos. São momentos desse mundo nosso de provas e expiações ainda. As dores são muito fortes, não são fracas não. Mas a cruz, com certeza nós podemos carregar, nós temos condições. Às vezes nós não achamos que não, mas nós temos condições. Porque Jesus está em meu lar. Através daquilo que eu estou levando para dentro do meu lar. O problema do significado das palavras. É Sócrates falando, tá? Não sou eu. As contradições nos debates são muitas vezes fruto das diferentes interpretações que a mesma palavra oferece. Sócrates, filósofo grego da antiguidade, orientava-nos para bem definir o termo antes de começarmos a discutir. E nós discutimos por qualquer coisa, né? Orgulho, egoísmo, e tem aquela coisa da teimosia. A gente discute por um ponto de vista. E às vezes o ponto de vista é igual para todo mundo. Só na nossa cabecinha que ele é diferente. Mas isso não é um mal, tá? Isso daí é um aprendizado que a gente está ali no dia a dia, na labuta, trabalhando e se aperfeiçoando para melhorar. Tem aquela tal da reforma íntima, né? Então eu sempre falo de reforma íntima. Hoje eu falei, acho que não vou falar de reforma íntima, porque eu sempre falo. Mas como aqui eu não falo muito, né? Vou falar da reforma íntima. Alguém sabe o que é reforma íntima? Todo mundo sabe que é problema, né? Teimosia, vícios lá, soberba, inveja, vaidade, ciúmes, todas essas coisas assim meio chatas de se falar. O que eu sou mais? Eu tenho muitas imperfeições, né? Mas tem uma que fica ali me cutucando. As pessoas dizem, puxa vida, mas você é teimoso, né, cara? E eu não percebo que sou teimoso. Não percebo, porque para mim é natural ser teimoso. Mas lá um dado belo dia eu descubro, puxa vida, eu sou teimoso. Aí vem a reforma íntima. Você descobriu que tem o problema. Agora você descobriu que é teimoso. E o que eu vou fazer para deixar de ser teimoso? Para bloquear a teimosia, porque deixar nessa vida é muito complicado. Porque isso que existem várias encarnações, né? Que é para a gente ir se aprimorando. Então nessa vida eu descobri que sou teimoso. E cada vez que vier o pensamento da teimosia, eu vou tentar de certa forma corrigi-lo. Bloquear é meio complicado, mas eu vou corrigi-lo. Eu vou teimar ali os primeiros 10 segundos, aí estou teimando de novo, então eu vou retroceder um pouquinho. Não vou teimar hoje. Mas eu descobri que sou teimoso, isso é importante. Nessa encarnação é importante descobrir que nós temos os nossos problemas. Eu sou muito vaidoso, o que eu vou fazer para trabalhar com essa questão da vaidade? E assim a reforma íntima. Reforma íntima nada mais é do que descobrir os nossos defeitos maiores. Aonde eu tenho um defeito maior, é ali que eu tenho que corrigir um pouquinho. E sabendo que você tem o problema e tentando corrigir, você está praticando a reforma íntima. Bem sucinto sobre a reforma íntima, tá? Para a gente não se estender demais. Então, definir o termo antes de começar a discutir. Sócrates, há muitos anos antes de Cristo, já falava sobre esse assunto. Mateus ali, ele coloca a mesma coisa que Lucas colocou anteriormente, só que de uma outra forma. O que ele diz ali? Ele diz assim: quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Ele já trocou o odiar pelo mais que a mim. Mas mesmo assim está um pouquinho fora do contexto, né? Ainda está um pouquinho fora de contexto. E a gente vai entender um pouquinho porque ainda está um pouquinho fora do contexto. Amarás, isso está em Mateus.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Haroldo Dutra Dias, numa palestra que eu não vou falar aqui agora, mas ele explica direitinho o que é essa interpretação de todo o teu coração, de toda a tua mente e de toda a tua alma. Porque essa interpretação, para a época dos hebreus, naquela época, tem um significado muito importante nessa frase, muito maior do que a gente possa se expressar. Muito grande. Mas para falar nisso dá uma palestra inteira. Mas tem isso, Haroldo Dutra Dias fala sobre esse assunto. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante é a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos existem na Bíblia? Velho Testamento. Eu não vou chutar agora porque não lembro, mas são muitos. Mas quando Jesus foi interrogado pelo doutor da lei, ele trouxe somente 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos equivalem a todos os outros que foram colocados antes. É esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar. Jesus veio trazer a palavra amar. O sentimento amar. Claro que naquela época, e até mesmo hoje, é muito difícil nós expressarmos esse sentimento em nosso íntimo. É muito difícil. Mas Jesus nos trouxe amar o próximo. Então, como que Jesus ia dizer que amar menos, ou odiar até mesmo? Se esse amar é... Deixa eu ver se eu consigo falar sobre... Eu vou falar, dá tempo ainda. Como que a gente ama a Deus? Né? Ele está ali: amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, acima de tudo. Como que a gente expressa amor a alguém? Eu amo a minha mãe. Minha mãe, presença física, está ali comigo, vou lá dar um abraço, dou um beijo, dou um aconchego nela. Eu estou expressando amor para minha mãe. Como que a gente expressa amor a Deus? Como que a gente ama a Deus nesse mundo? Nesse mundo ainda de provas e expiações, ainda não estamos no mundo mais evoluído, nós também ainda não evoluímos o suficiente. Mas como nós expressamos amor a Deus? Através do amor ao próximo. Quando amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Quando eu agrado o meu próximo, eu estou agradando a Deus. E o próximo ali é todos, tá? Sem exceção. No meu trabalho, aquele cara que vive me importunando, quando eu fico mandando pensamentos bons para ele, eu estou amando ele. Eu não preciso abraçar ele. Não preciso dizer que eu amo ele, tá? Mas quando eu estou emitindo pensamentos bons para aquele sujeito lá, eu estou amando ele. Se alguém me feriu, né? Muitas vezes eu me orgulho, muitas vezes alguma coisa parecida ali, mas se alguém me causou algum prejuízo, quando eu estou emitindo pensamentos de amor àquela pessoa, eu estou amando ele. Eu estou praticando o amor ao próximo. Então, amar a Deus é amar o próximo. E Jesus, mais do que ninguém, fez isso. Jesus amou o próximo incondicionalmente. E, logicamente, se nós formos analisar mais a fundo aquela questão ali, e como já tem mesmo na nossa doutrina espírita, ele se referia aos discípulos dele, não é verdade? Jesus se referia aos discípulos. Porque qual que era do discípulo seguir a Jesus? Ele ia passar por dor, ia passar por sofrimento, ele ia passar por um monte de coisa. Então vem e me segue, mas me ama profundamente, porque você vai ter que ter muito amor por mim para me seguir. Se você pensar na mãe, no filho, você não vai me seguir, porque você vai retornar para casa. No momento lá das pedradas, porque eles sofreram muitas pedradas, né? Muitas perseguições. Então, naquele momento de pedrada e perseguições, ele ia correr com tudo, né? Ia voltar para casa, se esconder embaixo da cama, não ia sair mais. Então, Jesus pediu para os discípulos, sim: me ame incondicionalmente, mais do que a tua família. E os discípulos seguiram à risca, né? Amaram Jesus incondicionalmente. E fizeram o trabalho dele, fizeram o papel dele. Tanto é que esses ensinos que nós temos hoje são muitas graças a esses discípulos. Que não foram só os 12 discípulos, não. Na própria Bíblia está ali os 72 discípulos de Jesus, depois os 500 da Galileia.
que está na doutrina espírita, essa informação. Diz ali que até tem uma própria citação na Bíblia que Barnabé, que era primo de Marcos, ele foi um dos 72 discípulos também. Ali diz os 70 discípulos, mas são os 72 discípulos. E Barnabé também foi um deles. Como Marcos, né, foi um deles. Marcos não era discípulo entre os 12, mas foi depois um discípulo de Jesus. Mateus foi discípulo, né? Lucas, desculpe. Paulo também, considerado um dos discípulos. E tantos outros, né? Depois os 500 da Galileia e depois os muitos de nós, que também somos discípulos de Jesus. E para encerrar, luta interna e luta externa. O que será que significa isso? O ser humano é dividido entre isso aí, entre luta interna e luta externa. Luta externa, Jesus saberia que ia acontecer, eram as guerras. Que essa ideia do amor incondicional, imagina naquela época um hebreu amar um romano, né? Ia ser não, impossível. Mas Jesus veio trazer essa ideia. E sabia com certeza que ia haver muitas guerras, muita rudeza, muita violência. Ele sabia disso. Agora, as lutas internas, essas somos nós que enfrentamos, conosco mesmo. Porque qual é o nosso maior inimigo? Senão a nós mesmos. Senão os vícios que eu carrego comigo ainda. Esses são os maiores inimigos que temos que enfrentar. E essas lutas internas não é em um dia, 2 dias, 3 dias. São encarnações que estamos enfrentando. E são lutas acirradas. Em uma encarnação, às vezes eles ganham, em outras encarnações nós ganhamos. E estamos aos poucos nos melhorando, evoluindo como pessoas, como espíritos que somos imortais. E encerrando a fala de hoje, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui num domingo de Páscoa, saindo dos seus lares, para vir aqui e buscar, né, nessa fonte preciosa que é a doutrina espírita, as sementes para levarem para os seus lares novamente. E ali está comentando e falando sobre Jesus e sobre o seu amor, que é um amor universal. Obrigado a todos.